certeza não serei a única pessoa que, quando lê as características do seu signo, pensa: eu não sou nada assim. E como é que há milhões de capricornianos iguais, mas as coisas, como vamos ver, não são tão simples assim. Hoje o meu bate-papo é com a astróloga Andresa Cedrais. Andresa, é um prazer tê-la aqui. Seja muito bem-vinda. Oi, Mi, o prazer é meu. Obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz em estar falando um pouquinho da astrologia para você. De forma simples e descomplicada, o que é astrologia? A astrologia é uma arte da gente entender e observar os movimentos astrológicos com interferência na nossa vida terrestre. Por exemplo, existe um movimento astrológico de uma entrada do Sol em um signo. De que forma isso vai trazer de espelhamento de acontecimentos aqui na nossa vida? É esse Mercúrio retrógrado que muita gente fala, eu vejo isso. Isso é real mesmo? Quando passa o Mercúrio retrógrado em Capricórnio, eu fico agitada. Como é? Me explica um pouquinho. Bom, é importante a gente entender nossa promessa natal. Muitas pessoas têm Mercúrio retrógrado no mapa. Então, durante esse período que Mercúrio estiver retrógrado, pode ser um período muito importante para você. Mas Mercúrio retrógrado nada mais é uma ilusão de ótica, porque a astrologia é o estudo com base no ser humano na Terra. Então, dá a impressão do planeta estar andando de ré, mas na verdade ele não está. Porém, a visualização nossa, quando olhamos para o céu, é exatamente o estudo astrológico. Então, sim, toda vez que Mercúrio está retrógrado, pode ter falhas de comunicação, falhas de internet, porque Mercúrio fala sobre isso. Sobre exatamente como a gente se comunica com o nosso aprendizado. Muitas pessoas que têm Mercúrio retrógrado no mapa, às vezes têm déficit, atraso na fala. Então, a gente observa também isso como acontecimentos na nossa vida. Eu lendo um pouco sobre astrologia, né, vi que até os imperadores consultavam os astrólogos antigamente. Então, é um estudo, posso chamar de estudo? Sim, é o É um estudo. estudo muito antigo, né? Não é de agora isso. Exatamente. Na verdade, é um estudo feito há mais de 3.000 anos antes de Cristo pelos babilônios, os chineses. Eles começaram a observar os movimentos astrológicos e fazer cálculos. Porque hoje a gente tem os programas, né, os softwares que nos ajudam a fazer esses cálculos. Antigamente, eles faziam os cálculos na mão e começaram a usar as previsões astrológicas para reis, né, para grandes impérios. Então, eles previam alguns acontecimentos, como a ascensão de alguns reis. E daí foi se aprimorando os estudos, né? E aí depois, no período grego, que realmente a astrologia veio mais forte. E voltando para nossa entrada, né, que eu falei dos signos, tem muita gente que não se encaixa. Foi isso que eu quis dizer aqui na hora que eu abri, né, para apresentar a Andresa. Por que isso, Andresa? Tem gente que lê o signo, mas não se identifica. Então, essa é uma pergunta bastante importante, porque nosso signo solar, ele é mais difundido, né, mais popularizado. Então, todo mundo só conhece o signo solar. Até porque, para a gente conhecer a posição de outros planetas no nosso mapa, a gente precisa fazer um cálculo. Hoje tem vários sites gratuitos, né, que eu inclusive indico, para você fazer, pelo menos você ter sua mandala. E aí, o estudo do mapa são todos os signos. Então, nós temos todos os signos no nosso mapa. O signo solar é apenas um pontinho no nosso mapa. Quando você abre a astrologia, vamos dizer, você vai abrir uma astrologia para mim. O que Certo? você mais analisa é o meu signo? Não, na verdade, a gente tem todos os signos no nosso mapa. E aí a gente tem pontos planetários, que são a posição dos planetas na faixa zodiacal, que depende da sua mandala, na verdade. Então, por exemplo, eu analiso muito o ascendente. O ascendente é um dos pontos mais importantes. Por isso que a gente precisa do horário exato do nascimento, que é o signo que estava ascendendo no céu naquele momento que você nasceu. E o ascendente fala sobre várias coisas importantes, muito mais até do que o Sol. Então, realmente, depende como é seu mapa, como é sua mandala astrológica, onde você tem os planetas que eu chamo de pontos de força. E por que é importante uma pessoa fazer o mapa astral? É importante para a gente se reconhecer, porque, na verdade, eu sempre falo em reconhecimento, porque, no fundo, a gente já sabe qual o caminho está traçado, só que a gente não lembra. Então, nesta vida, a gente está aqui para fazer a leitura e reconhecer, você se compreender, compreender seu temperamento, compreender os acontecimentos, porque o mapa não fala só sobre você, fala também sobre pessoas que você se relaciona, pai, mãe, filhos,
né, irmãos, parentes próximos, sócios. A gente pode ver toda a movimentação da sua vida com base no estudo. Então, tem vários. Tem o Sol, tem a Lua, tem Mercúrio, tem vários pontos que a gente analisa para entender como a pessoa age, reage, né, em várias situações da vida. E dizem que é uma fotografia do céu, né? De quando a pessoa nasceu. É isso mesmo? É muito interessante esse comentário, porque realmente é isso, né? No momento que a gente nasce, a gente vê as posições planetárias sobre a faixa do zodíaco. Então, a gente vê o horário, de acordo com o horário que a pessoa nasceu, a gente vê o ascendente, onde é que estava a lua, quais aspectos fazem. Então, assim, realmente é um estudo muito mais complexo do que o signo solar, que é apenas um ponto no nosso mapa. Ah, entendi. E como a pessoa pode usar a astrologia a seu favor? Você falou de conhecimento. Tem mais Uhum. alguma coisa interessante? Tem sim. A astrologia ela nasceu preditiva, ou seja, tem técnicas de previsão que a gente faz. Então, além da Hum. gente realmente se reconhecer, a gente pode fazer uma técnica de previsão de acordo com os ciclos planetários. Cada planeta tem seu ciclo. E, de acordo com o seu período de vida, a gente pode utilizar. Há muitos anos, por exemplo, tem um planeta importante no seu mapa, em trânsito, que a gente analisa muito mais para fazer essas técnicas de previsão. Então, por exemplo, você está num ano muito forte de exposição, de visibilidade da sua carreira. Então, a gente orienta o cliente, de acordo com o estudo, a gente orienta para ele aproveitar aquele ano, né? Então, assim, é muito interessante fazer o mapa, porque a gente aproveita os anos que estão mais facilitadores, seja para casamentos, né? Para escolher também uma data importante, abertura de empresa, que chama astrologia letiva, né? Na astrologia tem vários ramos também. Entendi, que massa. E como é que funciona a leitura do mapa astral? Eu vou, procuro você, porque você falou aí, você indica horóscopo, não, sites, né? Mas o seu Isso, é totalmente completo. Então, como é que exatamente. funciona essa leitura? Bom, a astrologia, né, tem várias vertentes e cada astrólogo compõe um método de leitura, né? Hoje eu atendo analisando tanto o mapa natal, que a gente analisa todos os acontecimentos da sua vida, desde o seu nascimento até a faixa etária que a pessoa está me consultando, bem como previsões para o ano. É muito interessante que eu consiga orientar para que a pessoa aproveite o melhor momento para isso, né? Tem muitas clientes, por exemplo, hoje, mulheres, a questão da infertilidade, né? Tem muitas mulheres que me consultam para saber e explicar o porquê da infertilidade, ou se está num ano bom para engravidar. A gente faz todo o cálculo e explica para ela o que é que está acontecendo na vida e de que forma a gente pode minimizar, né? Os efeitos dos planetas maléficos, porque no mapa a gente tem planetas benéficos que nos ajudam, traz abundância, como também planetas maléficos que traz algumas dificuldades. Então, se eu perceber, por exemplo, que eu dou o exemplo das mulheres, se eu perceber que ela ali tem realmente a questão da infertilidade, uma dificuldade para engravidar, mas certos anos, essas situações podem ser menores. Então, pode estar num ano muito favorável e aí o cliente aproveita e consegue engravidar. Que massa, muito legal. Muito, Você muito. consegue se conhecer realmente, né? Se você quiser e deixar. Existem alguns estudos, né, que a gente faz, algumas técnicas que a gente analisa a lua, né? Nós mulheres, falando das mulheres, nós somos muito cíclicas, né? É, A gente menstrua, então assim, é é. muito importante as pessoas que querem se conhecer também anotar o ciclo menstrual, para ver quais são as interferências, porque a gente sempre menstrua naquela fase lunar, na verdade, né? Então, daí você tem a questão da TPM, a lua influencia as marés. Então, toda essa questão, né, das influências, a lua explica tudo isso, né? O estudo da astrologia. E o que é o famoso retorno de Saturno? Ele é bem famoso, né? Muitas pessoas falam. Na verdade, é o seguinte: a revolução solar, que é o estudo do ano, nada mais é que o retorno do Sol ao grau do seu nascimento. Por exemplo, você tem um Sol a 5 de Capricórnio, tá? Isso é calculado com o sistema. E aí, toda vez que Capricórnio estiver naquele grau, é o seu retorno solar, que é a revolução solar. E retorno de Saturno nada mais é que o retorno do Saturno ao grau de nascimento, que demora em média de 27 a 30 anos. E Saturno é o senhor do tempo. Então, ele traz amadurecimento, traz crescimento, mas para isso a gente precisa se esforçar, porque também ele bate na porta e vem te cobrar. Uau! E agora, o famoso inferno astral. É.
Então, eu vou falar uma coisa que muita gente vai ficar muito decepcionada, porque inferno astral não existe, né? Não Existe. tem aquele inferno astral perto do Não. aniversário? Não. De acordo com a astrologia, o que eu posso até explicar o porquê isso, não sei quem criou essa fala, na verdade, é porque todo planeta que está no fim de um ciclo, ele está cansado. Né? Então, o Sol, ele está lá. Você fez seu aniversário, é o início do novo ciclo solar. Então, ele vai dar a volta no zodíaco. Quando ele está faltando os 30 dias para mudar de ciclo, tem vários acontecimentos, várias interferências, sim. Mas isso não quer dizer que inferno astral existe. Né? Mas é um finalzinho de ciclo, como se o Sol, sua vitalidade estivesse um pouquinho cansado. Então, eu poderia explicar dessa forma. Entendi. E o horóscopo? O que é ele? A gente pode ler aqueles horóscopos, né, que tem em jornal, em site, em revista? Ou ele é generalizado? Então, o horóscopo, ele foi criado, né, pelos gregos, tanto é que significa marcador de hora. Foi quando eu até falei, né, de como surgiu a astrologia, foi 3.000 anos antes de Cristo, e aí foi se aprimorando os cálculos. E aí, quando os gregos conseguiram calcular realmente a mandala de acordo com a faixa do zodíaco, eles começaram a perceber que o ascendente é um ponto importante. Então, o horóscopo, ele foi criado justamente como marcador de horas, para ver qual signo que estava ascendendo. Só que daí, né, ele foi se difundindo bastante, e o horóscopo nada mais é que uma previsão. E aí, depois, foi-se utilizado o horóscopo para fazer previsão sobre o signo solar. Por isso que no site, nas revistas, realmente, a maioria contrata um astrólogo, ele faz o estudo do movimento do Sol, né? Por aí ele tira a base, mas é um pontinho do nosso mapa. Então, não é que a gente não deva acreditar, mas é algo muito genérico. Entendi. E outra coisa que muita gente pediu para me perguntar, várias amigas. A astrologia tem a ver com tarologia? Ou seja, a astrologia prevê o futuro? Então, é uma pergunta bastante interessante, né? Na verdade, tarô e astrologia não tem nada a ver, elas podem se complementar. O estudo da tarologia, você tem que fazer um curso com algum tarólogo, é um jogo de oráculos, né? E você faz a interpretação, diferente da astrologia. Porque hoje a astrologia, a gente consegue verificar com fatos e acontecimentos do nosso dia. Por exemplo, se a gente tem um movimento astrológico muito difícil no céu, a gente vai ter na nossa vida aqui. Seja, aí você vai fazer o estudo do mapa do país a nível coletivo, do mapa da cidade, ou seja, a nível individual. Então, assim, aquele aspecto difícil no céu, de que forma vai interferir na sua vida. Então, a gente pode sim fazer previsões, até porque o movimento nos astros, ele é cíclico. A gente sabe o passo de cada planeta. É como se fosse, trazendo até para a leitura dos homens, né? Os homens gostam muito de investimento, do lado financeiro. Não tem os especialistas que fazem estatísticas do que pode dar bolsa, de valores. A astrologia é a mesma coisa. Como a gente já sabe o passo do planeta, de como ele vai estar amanhã, a gente pode fazer uma previsão desses acontecimentos e de que forma vai interferir na nossa vida, vai trazer espelhamentos de acontecimento na nossa vida. Então, sim, a gente consegue fazer previsões anuais, mas não é evidência. É exatamente com base no estudo. E como é que você vê, assim, o destino tem livre-arbítrio? Como é que funciona essa parte? Porque às vezes prevê algo e não acontece porque tem um livre-arbítrio, né? Bem, depende, né? Independente de crença, de religião, né? Eu acredito, com base em estudos, com base de como eu fui criada também, que a gente tem um destino. Sim, nada é por acaso. Né? A astrologia explica isso, a astrologia é maravilhosa, ela explica isso. Mas é como se fosse um destino limitado. Por exemplo, você não vai à padaria comprar um carro. Dentro de lá vai ter as opções, vai ter um queijo, vai ter um leite, vai ter um pão. Então, seu destino, por exemplo, é ir na padaria. Dentro da padaria, você tem um livre-arbítrio limitado. Então, eu acredito sim que a gente pode fazer uma previsão de acontecimentos. Eu acredito que a gente tem um livre-arbítrio, mas dentro desses acontecimentos. Entendi. Então não foge tanto. Não, não foge. Tanto é que muitos astrólogos, principalmente da linha moderna, eles gostam de indicar lugares para as pessoas passarem a Revolução Solar. Eu não sei se você já… É isso que eu queria te perguntar. Sobre, por exemplo, um aniversário. Revolução Solar seria o aniversário, né? Exatamente. Lugares para você viajar. Exatamente. Para você passar o seu aniversário. Existe isso na astrologia, né? Existe. Na verdade, isso… Por quê?
Isso veio mais com a astrologia moderna, porque a astrologia moderna, ela entende que é uma causa e efeito, que os planetas nos influenciam. E, na verdade, o muito importante, a localização para o estudo astrológico. Então, como o estudo da astrologia… Meu Deus, daqui a pouco você fala assim, você tem que passar seu aniversário na China, em Dubai, nas Maldivas. Então, é uma questão bastante debatida na astrologia. Eu não acredito muito, né, que eu vou indicar para você passar o aniversário na China e Dubai e que seu destino vai mudar. Não, porque os movimentos astrológicos continuam. Então, se tem desafios, vão continuar tendo. Então, assim, eu não acredito muito nessa vertente. Ah, tá. Entendeu? Eu estou em fase de estudo também, testando com várias clientes minhas que foram passar aniversário fora. Eu sempre faço um cálculo para elas, tanto do lugar de nascimento, que é a base mais importante, como o local que ela vai passar. Agora, se a pessoa vai morar fora, aí existe um estudo chamado de astrocartografia, né? Que é um estudo técnico, que a gente consegue entender as influências dos pontos angulares. Existe como se fosse assim, um mapa mundi sobre o seu mapa. Existem as linhas angulares. Os ângulos são muito importantes para a astrologia. E a gente consegue, sim, entender porque, por exemplo, quando você viaja, às vezes você vai viajar para a Europa. Aí você fala, poxa, como eu me sinto em casa aqui. Então, a gente consegue, sim, entender por que você se sente assim. Às vezes a lua tá angular, fica angular. A sua lua não é angular, mas acaba ficando angular, né? A gente consegue, inclusive, fazer um estudo. Por exemplo, Andresa, eu quero morar fora com foco na carreira. Qual o melhor país da Europa? A gente consegue fazer um estudo exatamente disso também. Mas em relação a mudar o local de passar a revolução solar, que você vai ter um ano melhor, já isso aí eu não acredito muito. Entendi. E isso aí é um estudo, é matemático, só pra gente se situar. Entendi. A astrologia, ela é um estudo, né? Eu falo hermenêutico fechado, porque assim, descobri um asteroide, né? Não vai entrar no estudo, então ele é fechado. Porque a astrologia não é ciência, a astronomia é uma ciência, né? Então a astrologia foi quando antigamente, né, os babilônios começaram a perceber, poxa, toda vez que o sol, né, tá nesse ponto, as pessoas que nascem com o sol nesse ponto, elas tendem a ser impulsiva, reativa, provavelmente os arianos, né? Principalmente quem tem pontos em Áries, não só o signo solar, como ascendente e outros pontos. Eles começaram a documentar isso e fazer cálculos, toda a movimentação do Sol. Por isso que a astrologia é só do nosso ponto de vista aqui na Terra e não no céu. E aí estuda a questão da rotação da Terra, do Sol, a linha do Equador. E aí se criou uma faixa, como fosse uma faixa imaginária, que é a faixa do zodíaco. E criamos as qualidades por signo. Então, o signo só tem qualidades, ele não tem poder de mudar ninguém. É planetas que trazem realmente os acontecimentos. Ah, entendi. Então tudo é estudo, tem fundamento, não é nada. Não. É bom você ter me perguntado isso, porque muita gente acha que a astrologia é abstrata. É porque realmente a astrologia moderna, ela surgiu mais para analisar a parte comportamental. Então veio como outra linha, porque durante o período, né, que teve a transição para a Idade Moderna, a Igreja Católica, enfim, começou a banir as pessoas que faziam previsões. Então os astrólogos, teve uma queda da astrologia na época, então os astrólogos começaram a buscar outros meios de compreensão. Aí veio a astrologia ligada à espiritualidade, né? Eu amo a espiritualidade, mas a astrologia existe, como você mesmo falou, existe bases, fundamentos, que é muito antigo. Além do mapa astral, quais as outras ferramentas que existe? A astrologia, ela existe. A astrologia natal, que a gente estuda o mapa da pessoa. A astrologia mundana, que a gente vê mapa de países. Tem muitos astrólogos antigos que eles fazem previsões de acontecimentos, de guerras, né? De acordo com os movimentos astrológicos, sobre o mapa daquele país. Existe a astrologia eletiva, quando a gente escolhe a melhor data. Eu quero casar, eu quero abrir empresa. A gente faz um estudo da melhor data para isso, né? A astrologia horária, como se fosse um oráculo. Igual a tarólogo, porque a gente faz uma pergunta. Você quer fazer uma pergunta, meu relacionamento vai dar certo? Com a astrologia horária, a gente pode te responder isso, bem como pessoas que perdem objetos, animais, né? Existem várias histórias que deram certo. Tem um astrólogo muito antigo, que é o Lilly, ele realmente é referência na astrologia horária. Ele conta várias histórias, assim, que ele conseguiu achar um animalzinho do vizinho, assim, é muito interessante. Pela astrologia? Pela astrologia, com Como? base. Ele emite, quando você faz a pergunta, a gente faz a emissão do mapa daquele momento da pergunta.
E aí a gente faz a interpretação simbólica. O ascendente é a pessoa, a casa 7 é o outro. E aí a gente vai tentando interpretar o que aquele mapa do momento quis dizer para a gente conseguir entender isso. É Que muito legal. interessante. Então ajuda muitas pessoas, não é? Ajuda muito. A astrologia é uma ferramenta assim maravilhosa de orientação, de guia, né, de compreensão. Muitas vezes a gente não entende os acontecimentos da vida. Então eu tento minimizar, né? Às vezes a pessoa está sensível com alguma situação particular, Uhum. eu tento orientar e tentar mudar um pouco, né? Muitas vezes a gente tem um padrão de comportamento que a gente às vezes identifica, mas é difícil mudar. Principalmente para quem tem pontos em signos fixos, os leoninos, os escorpianos, né, aquarianos, são signos fixos. Então eles tendem a ter dificuldade na mudança. Então assim, quando eu vejo que tem muitos pontos em signos fixos, né, um tipo de qualidade dos signos, aí eu consigo orientar. Eu fiz, olha, você tem pontos angulares aqui, né? Tem outras pessoas em signos cardinais que iniciam a estação. Então, eles têm muita iniciativa para iniciar, mas não conseguem manter. Então, eu chamo a atenção para isso, eu consigo orientar para que a gente possa desenvolver e evoluir, né? A gente está aqui Claro. para evoluir, para aprender. E quantas pessoas. Normalmente, é mais mulher, homem? Como é que te procura? A maioria são mulheres. São As mulheres mulheres, são né? mais. Gostam de saber um pouco, de orientar, acreditam, né? Muito. A astrologia tem um lado místico também interessante, né? Mas eu tenho clientes homens. E é muito engraçado, né? Quando eles chegam assim. Aí quando eu começo a falar alguns acontecimentos da vida, o olhar dele muda. Eles começam a ficar curiosos e fazerem várias perguntas. Ah, que legal. E normalmente, vamos dizer assim, tô dando só um exemplo, uma mãe que quer ajudar um filho Sim. que não iria pra você, isso ocorre? Acontece? Acontece. Eu fiz até 2 cursos de mapas infantis, que a gente consegue. Até você. Eu quero ver o desenvolvimento da minha filha, por Uhum. exemplo, né? Minha filha, ela tem Mercúrio retrógrado. Então, eu sabia que ela ia demorar um pouquinho para falar. Então, para mim, foi muito tranquilo, porque tinha um ponto planetário importante. E engraçado que toda vez que tem Mercúrio retrógrado, ela fala mais. Então, ela tem uma ativação importante. E muitas mães querem entender os filhos, né? Então, a gente pode E sim ficam fazer. preocupadas, né, com o Sim, desenvolvimento. tanto de acontecimentos como de desenvolvimento, né? Quando é muito pequenininha, a gente analisa só alguns planetas, Lua, Mercúrio, né? A Lua representa a mãe no mapa. Então, muitas vezes a gente consegue passar um pouco de como a filha a vê, né? Isso é muito importante, porque a sua Lua fala sobre a relação com a sua mãe, mas a pessoa que é mãe, para entender um pouco a filha, tem que olhar a posição da Lua no mapinha da filha, os aspectos que a Lua faz, a compreensão dela com o mundo, né? Porque cada um tem sua personalidade, a gente não pode moldar. Eu sempre falo que eu estou sempre observando e tentando orientar da melhor forma. Ai, que massa, é muito interessante. E Muito. é muito bom para ajudar as pessoas, né? Com Tem muita certeza. gente com muita dificuldade, com dores, que querem superar e fazem a astrologia até para se curar um pouco, não? Sim, para entender um pouco. Eu também sou numeróloga. Eu fiz um curso maravilhoso com a Dânia, uma professora, assim, ela mora hoje nos Estados Unidos. Ela também tem um pacote com cura vibracional. E assim, eu aprendi muito na numerologia sobre isso. Quando a gente não trata nossas dores, após 4 ou 5 anos vem alguma doença física. Então, o espiritismo também, para quem acredita, é muito importante a gente curar nosso espírito, né? Porque a doença, ela sempre chega no perispírito, depois que ela chega no corpo físico. Então, assim, se você tem alguma dor, se você tem alguma situação muito difícil, faça terapia, tente entender, se coloque no lugar do outro, porque, assim, o seu mapa é a sua percepção de vida, mas o outro tem a percepção dele. Tudo tem os dois lados, né? Verdade. E a gente está com Sol em Libra, que fala justamente sobre isso, Que né? massa. Os librianos conseguem ponderar e observar para depois agir, né? É o oposto dos arianos. Os arianos vão estar sempre agindo, nem pensam, vão agindo. A linha Audi e-tron é o verdadeiro progresso sustentável. A marca de 4 argolas, conhecida mundialmente como sinônimo de conforto, design, sofisticação e segurança. Agora pensando também em preservar nosso planeta, com modelos 100% elétricos. Venha conferir e fazer um test drive nos modelos de automóveis e adquira mais do que um carro, uma paixão.
Começou um novo marco na história. Novo Audi Q8 e-tron. O elétrico que vai de 0 a 100 km em 5,6 segundos. Apenas o seu barulho passa despercebido. Acesse as redes sociais, @AudiCenterSalvador ou no site audicentersalvador.com.br. Pô, foi um prazer tê-la aqui. Olha. Adorei, achei super interessante. A astrologia era uma coisa que era longe de mim. E eu acho que é importante a gente levar com a gente, conhecer, entender. Uhum. E quem gostar, né? Sua sessão, como é que funciona? Demora quanto tempo? Fala um pouquinho sobre isso. Meu atendimento dura em média 1h30, 2 horas. É feito via Zoom, ao vivo. Eu gravo, depois mando para o cliente. Todo cliente novo, eu preciso ver o mapa natal. Então, eu não faço nenhuma previsão do ano sem conhecer a pessoa, o contexto de vida dela, né? Então, o primeiro atendimento, ele é mais longo. Então, eu separo normalmente 2 horas. Tem clientes que demoram mais um pouquinho. Eu sempre deixo esse espaço de tempo, porque é muito importante conhecer o cliente. E depois eu faço as técnicas de previsão. Eu não utilizo só revolução solar. Utilizo algumas técnicas que a gente chama de preditivas. São técnicas muito antigas. Aí, profecção, firdária, progressões, né? Eu utilizo várias técnicas. E aí, dá para direcionar o que é que pode vir para o seu ano. De que forma você pode aproveitar. De que forma as dificuldades estão sendo desenvolvidas. E aí, eu oriento a pessoa. Dou datas, dou meses. É muito interessante. Ai, bacana. Então tá aí, gente, uma dica ótima pra gente cuidar da gente Com e certeza. se curar, né? Nessa loucura De de vida, que é muita informação. Toda hora a gente recebe informação. Acho que tá todo mundo muito ansioso, querendo as coisas muito rápidas, respostas rápidas, e tem que ser aqui ou agora. A gente tem mania de se. Eu tava vendo até um vídeo de uma psicóloga falando que a gente tem mania de comparação. A gente não pode comparar e querer ter a vida do outro. Mas é porque o Instagram, né, tem o benefício que é maravilhoso. Que quantas pessoas são descobertas Exatamente. pelo Instagram, profissionais, né? Pessoas competentes e até pessoas que, tipo assim, não teriam oportunidade de vencer na vida, de uma certa forma, Sim, né? sim. Vencendo no Instagram, enfim. Mas a comparação é ferrenha. A gente quer ter a vida do outro, acha que a vida do outro é fácil, né? E não é assim. Então, a gente pode ter referências, mas nunca se comparar. E a astrologia fala muito sobre isso. O mapa, a promessa natal é sua. O outro teve pontos facilitadores na vida que ele agarrou as oportunidades. Aí vem a questão do destino e livre-arbítrio, né? Tem pessoas que não aproveitam, às vezes, oportunidades bacanas que aparecem. Então, a astrologia, ela abre a consciência daquele momento. Eu vou abrir a consciência, vou, né, orientar, depender de cada caso. É um caso. É engraçado que todo atendimento é diferente. Mas eu sempre tento orientar e trazer a pessoa para a consciência. Olha, o seu momento… Você recebe muito essa demanda Recebo. de comparação, Recebo. insatisfação? Já teve cliente, assim, que chegou uma menina nova. Eu quero ser famosa. Aí eu falei, você tá fazendo o quê para você ser famosa? Não, mas eu quero ser. Eu fiz, tá. Então, assim, no mapa também tem estudos que a gente pode analisar se existe uma tendência de fama, né? Por exemplo, tudo depende também do seu contexto de vida geográfico. Tem pessoas que são famosas na cidade, né? Mas tem uma indicação no mapa também para fama, para várias situações também. Ah, que massa aí. É você que quer ser famoso, famosa, já pode buscar na astrologia se tem tendências. Exatamente. Muito obrigada, amei. Foi um prazer tê-la aqui. Obrigada, Mi. Foi um prazer. Espero que a astrologia, né, seja de acesso a todas as pessoas e que as pessoas acreditem nessa ferramenta, que ela é muito poderosa.